Bom dia, bom dia, bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos! Bom dia, sejam muito bem-vindos, pessoal! Bom dia, pessoal! Sejam muito bem-vindos. É um prazer, uma alegria enorme dar o pontapé inicial nesse nosso projeto. Doutora Helena, me ouve bem? Sim, Luiz, bom dia. Todos Bom bem? dia. Tudo bem? Eu estou com um pouquinho de retorno só, doutora. Bom dia, Luiz. Vamos começar aqui com o nosso primeiro episódio de por que escolher a advocacia no agronegócio. Aqui, Luiz, nós vamos ajudar você a transformar a sua carreira na advocacia, auxiliando a atuação com segurança no setor que mais cresce no Brasil, o agronegócio. Bem-vindo a todos vocês à nossa primeira live, uma série de episódios onde nós vamos ensinar você a ter segurança, como atuar no setor que mais cresce, que é o agronegócio. Eu estou aqui hoje com o nosso querido amigo Luiz, expert na área criminal do agronegócio. Meu nome é Helena Pinheiro, eu atuo há 23 anos no setor agro, filha, neta e bisneta de produtor rural. Optei pelo agronegócio porque já estava no meu DNA, mas tenho certeza que com o nosso auxílio você também será um vencedor nessa área da advocacia pouco explorada, um nicho ainda não muito conhecido pelos advogados recém-formados ou aqueles que estão insatisfeitos com a sua advocacia. Vou contar um pouquinho da minha história. Lá em 2001, quando eu me formei, eu comecei meu trabalho já numa área bem específica aqui no interior de São Paulo, em Ribeirão Preto, um setor canavieiro. Administrei uma fazenda de cana-de-açúcar e, através dessa fazenda, conheci uma demanda essencial que seria o Código Florestal. Nesse momento, nós começamos a atuar através de uma associação de produtores rurais que nós fundamos já em 2010, através do Código Florestal. A nossa primeira atuação foi uma atuação política que jamais se cessou. De lá em diante, nós começamos a atuar não só no legislativo, mas nós entendemos a importância de atuar também frente ao legislativo, o executivo e o judiciário. Porque nada adianta a gente ter uma legislação que esteja vigente, mas ela vir morta, tanto por não haver reconhecimento no judiciário ou aplicação pelo executivo. E agora eu gostaria que você se apresentasse, Luiz. Pessoal, fica até difícil, né? Me apresentar depois do currículo da doutora Helena. Bom, queridos, é um prazer poder passar a compartilhar esse espaço aqui com vocês. Eu queria, desde logo, convidá-los a acompanhar as nossas lives. Vão acontecer, nós já temos um encontro marcado, né, doutora Helena? Toda segunda-feira, às 7h30 da manhã. É o seu primeiro compromisso da semana. Portanto, acompanhe aqui o nosso perfil, acompanhe as nossas postagens, os nossos reels, as nossas dicas, a interação que a gente vai proporcionar a partir de agora. Porque para quem está começando, para quem gostaria de conhecer um pouco mais desse setor, essa é uma oportunidade incrível. Eu não tenho dúvida de que vocês vão se apaixonar. O meu nome é Luiz Felipe, eu advogo, eu leciono e eu também escrevo. Eu sou mestre em Direito pela Universidade de São Paulo. Eu também tenho uma atuação na advocacia pública, no cargo de assessor jurídico da Câmara Municipal de Poços de Caldas, e publico pela editora Juspodium, né, que fica em Salvador, Bahia. Eu queria aproveitar até o gancho da doutora Helena para eu poder contar, para que a Helena também possa contar um pouquinho da história dela nesse ramo, porque, Helena, eu não sei você, mas comigo aconteceu da seguinte forma. Eu fui eu atuei em gabinete de juiz de direito durante 6 anos.
Então, entre 2013 até o final de 2019, eu estive trabalhando em gabinete de magistrado no Tribunal de Justiça de Minas. E quando eu saí para o outro lado do balcão, vamos colocar assim, né? Eu notei que havia uma escassez de mão de obra qualificada. Talvez, eu acho que esse é um dos grandes gargalos que nós enfrentamos hoje. Eu não digo nem na área jurídica, não. Na área jurídica também, né? Mas nós temos visto cada vez mais a ausência de mão de obra qualificada para poder atuar nos diversos nichos. No direito, essa também é uma realidade, principalmente no direito do agronegócio. Então, isso foi inclusive o que me trouxe, né, à cidade de Ribeirão Preto, que é um polo do agronegócio no interior de São Paulo, é uma referência para o resto do Brasil, tem cabedal, tem envergadura nacional. E quando eu vim para Ribeirão Preto, pude conhecer a doutora Helena, né, que já atuava aí há mais de 2 décadas no setor. Talvez a primeira coisa que nós compartilhamos, comungamos, foi a ausência de mão de obra qualificada. Daí a ideia, inclusive, desse canal aqui, né, desse perfil, para que a gente possa difundir informações, para que a gente possa contribuir na formação desse patrimônio intelectual das pessoas interessadas no direito do agronegócio. Doutora Helena, essa percepção, ela realmente encontra amparo na realidade? Está faltando gente qualificada para atuar nesse nicho? Bom, eu vou te contar um pouquinho do meu passado e um pouquinho do meu presente, que ambos corroboram com essa sua história. Lá em 2001, quando eu fui procurar meu primeiro emprego, recém-formada, eu acabei sendo convidada para administrar uma fazenda de cana-de-açúcar, mas porque existia exatamente uma falta de capital, de pessoas que se interessassem por esse ramo da advocacia. Naquela oportunidade, aquele produtor que também é proprietário rural e advogado, tinha uma dificuldade de contratar alguém que se interessasse por ficar na fazenda e também trabalhar no seu escritório. E como eu já tinha uma vivência, porque morei na fazenda até os 17 anos e saí da fazenda para fazer a faculdade, para mim não foi problema nenhum morar na roça, literalmente, fiz assim durante 2 anos e trabalhar em outro período no escritório dele, que seriam as questões práticas do dia a dia ali da fazenda. Isso me deu um know-how, né, a mais do que eu já tinha, que era a minha experiência de infância, nos cafezais e tudo mais, mas eu tinha uma dificuldade hoje de conseguir colegas nessa área. E assim está até hoje. Hoje eu tenho meu escritório já há 18 anos, nós estamos em 9, e tenho ainda dificuldade, a demanda só cresce e tenho a dificuldade de achar advogados que se interessem, né? Não vou dizer nem ainda especialista, viu, Luiz? Eu estou indo um pouquinho atrás, que se interessem, que saibam o quanto o leque da advocacia do agronegócio. E foi exatamente nesse momento que nós nos conhecemos, né, Luiz? Porque você veio até o escritório trazendo toda a questão de regularização de imóveis urbanos, porque era uma expertise sua também, dos leilões, e eu acabei vendo que você poderia me auxiliar aí na questão criminal, que era algo que você também não tinha se despertado ainda para isso e que eu precisava de alguém expert no escritório na área criminal. E foi exatamente isso que aconteceu. E é isso que a gente quer mostrar para o pessoal aqui. Assim como você se despertou que essa área, na área criminal, também era uma área de atuação no agro, e aí a gente pode dizer também trabalhista, tributário, ambiental, enfim, uma série de leques que diz respeito ao direito no agro. Esses advogados ainda não se despertaram para que esse nicho do país, que está em uma crescente demanda, ainda tem uma deficiência de advogados. Muito bem. Inclusive porque o que me parece, né, doutora Helena, é que tem havido, por um lado, um aumento da demanda por recurso humano qualificado e, de outro lado, o que se vê é essa demanda não sendo atendida
E isso vai gerando um gap cada vez maior de necessidade, né? Só para quem está nos assistindo, para que tenha uma noção da pujança do setor, de 2022 para 2023, a cadeia produtiva do agronegócio representou um aumento em percentual de 15%. Então, o nosso PIB no ano passado foi um PIB de 10 trilhões de reais. 25% disso, esses são dados da Exalc, esses são dados da Confederação da Agropecuária e do Agro e da Pecuária, né? São dados da CNA que revelam que 25% do nosso PIB em 2023, ou seja, 10 trilhões de reais, vem da cadeia produtiva do agronegócio. Para que a gente possa fazer uma comparação, né? O setor de serviços, por exemplo, cresceu 2,4%. A indústria cresceu 1,6%. E o agronegócio cresceu 15%. Quer dizer, há uma disparidade imensa e isso revela a alta, né, na qual o setor hoje se encontra. E eu acho que não é só os números, né? E aí eu vou falar uma questão bem fácil de todo mundo compreender. Hoje, no mínimo, as pessoas fazem 3 refeições por dia e existe um aumento mundial de natalidade. Então, a gente tem que entender o quanto isso só vai crescer agora. Nós temos também que compreender aqueles advogados que ainda não despertaram para esse ramo da advocacia, que o produtor rural, há 2 décadas atrás, quando eu comecei, ele estava começando uma jornada também de mudança da sua atuação, e é exatamente nisso que a gente entra. Antes ele era simplesmente um proprietário de terra e se preocupava em plantar ali naquela sua atividade. Hoje ele é um empresário rural, hoje ele tem que se preocupar com um nicho, um leque de legislações que vieram acontecendo, mudanças culturais que nem sempre ele está preparado, e aí cabe a gente ter aí um jogo de cintura, uma empatia para auxiliar esse produtor, porque muitas das vezes ele ainda está preso lá naquela criação ou naquele modus operandi lá atrás do proprietário de terra, que hoje vai ter que adequar a sua propriedade aos prazos do Código Florestal, aos prazos das questões fundiárias, de georreferenciamento, sem falar numa questão que hoje é fácil da gente mensurar, que são as multas. Não necessariamente porque o produtor esteja errado. Aí eu venho fazer uma referência com relação ao Código Florestal. Grande parte das autuações que chegam aqui no nosso escritório, porque nós estamos, né, no sudeste do país, onde as áreas foram abertas há muitos anos, grande parte dos meus clientes trabalham já na propriedade antes de 22 de julho de 2008, e a gente vai trazer também um pouco do aspecto jurídico nas demais lives, nos demais episódios. Cada episódio a gente vai abordar uma questão, mas são autuados por estarem usando essa propriedade que teria direito, pelo Código Florestal, de continuar utilizando essas áreas de uso consolidado. E é exatamente esse número que talvez fique fácil das pessoas mensurarem, né, Luiz? Eu não sei se você chegou a levantar esses números de quanto a gente já tem de autuação, por exemplo, aqui no estado de São Paulo, só nesses primeiros meses do ano de 2024. Você tem esses números? São números impressionantes. São números impressionantes, Helena. E é interessante porque quando você mencionou 22 de julho de 2008, que é uma data que é um símbolo, é um marco legislativo, né? Principalmente para quem atua no direito do agronegócio. É uma data que está contemplada, por exemplo, na Lei 12.651 de 2012, que é o Código Florestal, e dominar esse ferramental jurídico é fundamental. Enquanto você falava, eu me lembrei rapidamente de 2 casos em que o conhecimento técnico específico foi fundamental para poder esclarecer a situação jurídica e descortinar para a autoridade, para o Estado, a situação de legalidade daquela autuação. Um caso foi exatamente
um auto em que e esse auto se desdobrou, né, em um termo circunstanciado de ocorrência, porque se entendia que havia ali uma intervenção em área de preservação permanente, quando, na verdade, o cliente tinha área rural consolidada, né? Então, ele tinha, por conta das previsões do Código Florestal, principalmente do inciso 4 do artigo 3º, ele se enquadrava naquelas condições. A faixa obrigatória de recomposição havia sido cumprida e, portanto, ali era apenas o exercício regular de um direito. E dominar este aspecto específico da legislação permitiu, então, que nós demonstrássemos à autoridade que a autuação se afigurava incorreta. Um outro problema muito grande também em relação ao próprio cálculo, né, dessas faixas de recomposição. Então, é muito importante ter este conhecimento específico, porque soluções complexas não dão, problemas complexos não se resolvem com soluções simples. Nós precisamos, nesta área, não de um generalista, mas de alguém que entenda não apenas a legislação, mas também as necessidades do setor. Hoje é 25 de março, só neste ano de 2024, no âmbito do estado de São Paulo, esses são dados da CEMIL, Secretaria de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, só neste ano, nos 3 primeiros meses do ano, 3.893 infrações administrativas foram lançadas através de autos. Ô Lu, isso você está mencionando somente o auto de infração e a gente tem que, na verdade, multiplicar isso por 5 ou por 6 trabalhos. Por quê? Porque vamos usar o exemplo ainda de São Paulo, quando um cliente entra no seu escritório com uma autuação, você tem que explicar a ele quais são os desdobramentos dessa autuação. Primeiro, porque ele precisa entender que o simples pagamento talvez não seja a resolução mais fácil para aquele caso. Primeiro, porque você tem possivelmente um embargo, os termos acessórios a essa multa, e aí a gente vai poder contar quais os desdobramentos de trabalho. Um atendimento ambiental, que a nossa legislação estadual permite, uma conciliação ali já no começo, que se você conseguir fazer a conciliação, reconhecer alguma arbitrariedade, algum erro, né, ou vício nessa multa, você já consegue o cancelamento e o recebimento ali a partir daquele momento do êxito. Se isso não se tiver sucesso, você vai para a defesa de primeira instância, ainda na esfera administrativa. Depois você pode ir para o recurso na segunda esfera, né, na fase administrativa, e ainda pode recorrer ao judiciário, você demandar o judiciário com uma ação de nulidade de auto de infração. E aí nós temos ainda a esfera civil, que é a reparação do dano, que o proprietário pode ser, ou suspeito aí daquela autuação, pode ser acionado primeiro no inquérito civil e depois, caso não haja um acordo, um termo de acordo que, novamente, não necessariamente é o favorável ao proprietário ou o dono da terra, porque, às vezes, grande parte, o proprietário recebe ali uma proposta de termo de compromisso que é até mais onerosa ou que tem até mais responsabilidades do que a própria lei vigente, e o desdobramento numa ação civil pública se não houver um acordo com o Ministério Público. E aí nós vamos falar da sua esfera, Luiz, que é a criminal, que também tem desdobramentos. Então nós já falamos aqui de 6 demandas e mais as demandas na esfera criminal. Conta um pouquinho, Luiz, que tem um caso bem recorrente aqui no escritório, que é você ter o trabalho na esfera administrativa e ela ter uma repercussão também na esfera criminal, porque ambos têm a mesma responsabilidade, que é subjetiva. Sem dúvida. Então, olha só, pessoal, quem está nos assistindo, o advogado, a advogada que tem interesse em atuar no direito do agronegócio, nós estamos falando aqui, né, só no âmbito do estado de São Paulo, de quase 4.000 autuações em 3 meses,
No ano de 2023, esse número chegou a 20.539 autos de infração lavrados. E essa autuação no âmbito administrativo, ela acaba ensejando uma demanda de consultivo administrativo, contencioso administrativo, no âmbito civil, consultivo civil, contencioso civil e a mesma coisa na esfera criminal, contencioso criminal e também consultivo na esfera criminal. Não há, e aí é importante que a gente esclareça isso, né? Porque pode surgir a dúvida, será que o mesmo fato ele pode gerar desdobramentos em diferentes áreas do conhecimento jurídico? Isso não seria um bis in idem, isso não violaria a Constituição Federal? E o entendimento que se tem é no sentido negativo, né? Exatamente porque há uma independência entre essas esferas. Portanto, um mesmo fato pode acarretar desdobramentos administrativos, o mesmo fato também desdobramentos cíveis, uma ação civil pública ambiental, por exemplo, onde a responsabilidade é objetiva, como a doutora Helena muito bem colocou, e na seara criminal. E aí a importância da atuação técnica, ética, combativa do advogado, da advogada. Porque tanto na seara criminal quanto na seara administrativa, a responsabilidade é subjetiva. Nisso importa dizer que é atribuição do Estado, é atribuição do Leviatã comprovar o quê? Dolo e culpa, o dano e o nexo de causalidade entre a ação ou omissão e o dano causado. E muitas das mas vezes, vamos segurar um pouquinho. Acaba acontecendo. Vamos segurar um pouquinho, porque senão a gente vai confundir o pessoal. E hoje aqui nós vamos mostrar para eles exatamente o começo e aí a gente vai entrar na parte de direito. Inclusive, quando você mencionou o bis in idem, pode ser utilizado também o princípio do bis in idem como uma defesa do produtor. Então, essa sutileza, essa segurança que a gente quer trazer para aquele que estiver acompanhando a gente. Quando eu posso alegar o bis in idem e quando não há, né, o reconhecimento do bis in idem, quando eu pratico aí a responsabilidade subjetiva ou a objetiva, mas a gente precisa entender que aquele que resolver atuar na advocacia do agronegócio, assim como eu tive a sorte de trabalhar com um produtor e que já tinha uma expertise na área do direito e tive uma facilidade, né, de aprender algumas, vamos dizer, algumas práticas do dia a dia, uma expertise que já foi ali, de alguma forma, tentando ser tateada um caminho mais fácil para mim, e o Luiz, ao mesmo tempo, quando veio até o escritório também, porque nós já estávamos há 20 anos na advocacia do agro, isso é exatamente o que a gente procura apresentar para aqueles novos interessados em atuar nesse ramo que só cresce, que é o agronegócio. E aí, Luiz, eu acho que a gente pode deixar bem claro para quem está nos assistindo hoje ou quem vai nos assistir, o quanto de demanda depende do produtor ter ciência dessa demanda. Quando ele procura você no seu escritório, ele não sabe exatamente que um auto de infração, se ele pagar, vai ter reflexo na esfera criminal, ou se ele simplesmente fizer um acordo porque tem um desconto, ele vai ter problema também ali, como vai ser tratado os outros aspectos do embargo, por exemplo, ou do que ele já assinou o termo de fiel depositário. Então, são questões que, a partir do momento que o advogado começa a entender a atuação dele no agro, ele consegue abrir esse leque, inclusive para o cliente dele, de informações para que ele não seja pego de surpresa, porque ele está fazendo uma defesa administrativa e chega já uma intimação para o inquérito civil, ou então uma investigação para o inquérito criminal, né? Se o advogado já está despertado para essas fases, ele consegue trazer segurança para esse cliente e já explicar para ele os desdobramentos, para que ele já consiga direcionar esse cliente para as demais defesas. E aí, exatamente esses pulos do gato
que a gente teve a sorte de ter alguém lá no passado que nos auxiliasse e que a gente quer trazer para os nossos novos aí advogados que têm interesse em desbravar o agronegócio como o nicho que mais cresce na advocacia. Exatamente. Então, pessoal, vocês estão vendo a quantidade, o leque de oportunidades que o setor acaba demandando, principalmente dos profissionais da área jurídica, e são profissionais que nós sabemos dessa realidade, né? Há um divórcio muito grande entre a teoria que é ensinada na faculdade e, infelizmente, a prática, que deveria também ser ensinada na faculdade, que infelizmente não é. Ô, Luiz, eu tenho uma pergunta para fazer. De... Uma pergunta, uma curiosidade para fazer para você, que até hoje eu não te perguntei. Você teve alguma matéria na faculdade atrelada ao agronegócio, atrelada à ambiental? Porque eu, na minha época, né, há algumas décadas atrás, era optativo. A última matéria você escolhia ou consumidor ou ambiental. Como é que é na sua... Como é que foi na sua época? Já tinha esse despertar para a universidade? Como é que é? Tinha disciplina de direito ambiental, mas era algo muito macro relacionado às disciplinas do meio ambiente. Não tinha essa pegada específica, né, do direito do agronegócio, enfim, relacionado, que, como você bem disse, hoje o produtor rural, ele tem que tratar a propriedade dele como uma empresa. Então, isso significa que ele tem que se preocupar com governança, tem que se preocupar com legislação, tem que reduzir custos, tem que tentar aumentar a lucratividade, tem que ter acesso a crédito, tecnologia. E com o suporte hoje que nós temos da legislação, infelizmente aquela disciplina de ambiental que eu cursei lá atrás, ela não nos preparava, né, para poder efetivamente atuar no setor. E eu vejo hoje, doutora Helena, uma oportunidade muito grande para os advogados, para as advogadas, para transformarem a carreira. É uma oportunidade de transformar a carreira jurídica atuando com segurança num setor que está em franca ascensão, em crescente, permanente expansão e que precisa, acima de tudo, de profissionais qualificados. E é exatamente isso que a gente quer fazer aqui, é estender a mão, né, para o pessoal que tem interesse, mostrar a oportunidade e também ajudar nessa jornada, ajudar a superar os obstáculos que nós sabemos que no começo são muitos, não é mesmo? Hoje a gente só fez um demonstrativo usando as multas como exemplo, né, de quantas demandas surgem a partir de uma autuação, mas com certeza a gente vai ter aí ao longo desses episódios não só abordagem de tratativas com o cliente, mas experiência no judiciário, experiência no legislativo, que muito pouco dos advogados têm essa experiência que nós dois temos, né, de como é os bastidores, de prever uma legislação, de aproximar o legislativo com relação ao dia a dia do agro, que muitas vezes o que acontece é exatamente essa falha, esse distanciamento entre o agronegócio, o advogado, o distanciamento entre o agronegócio, o legislativo, o executivo, e é exatamente isso que a gente vai trazer aqui ao longo desses episódios. Cada episódio a gente vai estar abordando não só as possibilidades, né, de se tornar aí um atuante na advocacia do agronegócio com a segurança devida que a gente vai estar transportando para vocês, mas também são as ferramentas necessárias de como tratar o cliente, de como receber uma demanda que você talvez ainda não esteja preparado, porque nós, Luiz, nós fomos crescendo, né, conforme a expertise com as demandas. E aí pode ser que alguém que esteja nos seguindo ou que tenha interesse fique receoso. E se chegar um processo ou uma demanda muito grande? É exatamente esse know-how que a gente quer ir passando com segurança, que todo ganho, né, de expertise, ele leva tempo. Agora, quem estiver andando junto com aqueles que já
avançaram esse tempo para a gente não falar em idade, né, Luiz? A gente não ser indelicado com as nossas rugas. Vamos dizer que a gente vai auxiliá-los a ganhar esse tempo e cortar caminho. E é exatamente isso que a gente quer fazer. E para finalizar, a gente gostaria de convidar quem estiver assistindo essa live que repassem a colegas de profissão, até mesmo aquele que está perdido ainda na possível advocacia, que não sabe por onde começar, porque não se formou ainda, não tem a OAB, mas que queira já ter um traço para a sua carreira. Esse é o momento e o DNA Agro está aqui exatamente para isso, para despertar o advogado que ainda não entendeu que o agronegócio não é só a plantação, mas o agronegócio, quando se fala de direito, é um leque tão gigante. Outro dia eu estava comentando com um amigo, por exemplo, a questão portuária, né? Eu encaminhei para ele uma conversa que nós tivemos a respeito de exportação, de marketing com relação a registro desses produtos que são exportados. Então, tem tanta coisa que o advogado no agronegócio pode militar, é um leque tão gigante que talvez quem consiga nos acompanhar vai abrindo essas possibilidades, entendendo que não vai ter uma área no agro que ele não consiga se identificar, não é mesmo, Luiz? Sem dúvida, sem dúvida. Então, pessoal, nós gostaríamos de convidá-los, né, a acompanhar aqui o nosso perfil, as nossas lives, as nossas postagens, porque o que a gente está se propondo é exatamente ser esse acelerador de jornada. Então, nós vamos identificar juntos os obstáculos, superá-los, obviamente, juntos, e poder repassar um pouquinho dessa nossa experiência adquirida ao longo dos anos aí, atuando no setor. Eu estou vendo que tem um pessoal que está nos acompanhando, então o Rui, a Carol, obrigado, pessoal. E eu quero convidá-los na próxima sexta-feira, nós estaremos juntos aqui conversando mais um pouquinho sobre as oportunidades, sobre assuntos de interesse do direito do agronegócio e queria então convidar a todos para se juntar a nós nessa jornada. Um beijo para todos vocês e a gente se encontra na sexta-feira às 8h30. Luiz, até mais tarde. Tchau, pessoal. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.